Então, pessoal, oficialmente, muito boa noite a todas e todos, né? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Iniciamos, então, hoje a edição de novembro do Terças de BIM, edição essa que encerra as atividades do ano de 2023. E fechamos com chave de ouro, recebendo a Josiane. Eu vou fazer a apresentação como sempre faço, depois vou passar a palavra, Jô, e aí você complementa a sua apresentação e aí fique à vontade, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para eu ter a minha colinha, né? Deixar muito bem. Então, o tema de hoje, que vai ser desenvolvido pela Josiane, desafios em orçar infraestrutura, que é um assunto que está bombando ultimamente, né? Então, trouxemos a Josi para conversar conosco dos desafios, tanto do orçamento tradicional e principalmente o orçamento em BIM, né? Então, a Josiane Kerish, ela possui 14 anos de experiência em elaboração de orçamentos públicos referenciais de projetos de engenharia de infraestrutura, em desenvolvimento também de VTA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental de rodovias, desde a caracterização socioeconômica até a modelagem no software HDM4, e também experiência em apoio institucional a órgãos públicos na obtenção de financiamentos externos. A Josiana é economista pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduada em Gestão Empresarial pela Estácio, em Gestão de Projetos pelo SENAC, em Infraestrutura e Transportes pelo IPOG e em Engenharia de Custos, Licitações e Contratos em Projetos e Obras, com ênfase em BIM pelo EBPOS. Ela é certificada em HDM4, que é um software, né, Josi, que faz simulações no nível básico e no nível avançado, pelo ICH, que é o Instituto del Cemento Hormigón de Chile. Ela é sócia proprietária da JMK Consultoria em Orçamentação de Infraestrutura e é docente em cursos de pós-graduação em módulos de áreas correlatas à sua expertise profissional. Então, Josi, passo a palavra para você. Agradeço imensamente a tua presença aqui. A gente já se conhece há algum tempinho, já conversamos muito sobre vários pontos de orçamento, que é a nossa área de convergência em BIM, né? E aí, no encontro que tivemos lá em Florianópolis, que é a terra dela, né? No BIMCREA, aí eu oficializei o convite, que a gente já tinha conversado, e aí ela topou, e aí, como eu disse, vamos fechar em grande estilo. Então, Josi, Uhum. super, super agradecida. Passo a palavra para você. Vou te passar aqui o poder também, se você quiser fazer a apresentação do slide, fica à vontade, tá? Tá bom, professora. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui hoje, né? Quem diria, sempre acompanhei a professora, a trajetória, né? Citava ela das minhas aulas e, de repente, tá aqui nesse momento de troca, né? Então, é gratificante estar aqui, passar um pouco também da infraestrutura, né? Como a gente vê que, eu acho que falta conteúdo, né? A gente tem muito conteúdo de construção civil, então trazer o orçamento, a parte da engenharia de custos para a infraestrutura, né? E nesse modelo de um bate-papo aqui com o pessoal, de tratar, né, desses desafios. E até falando em desafio, até só corrigindo, eu estou cursando é, na EBPOS, né, de contratos de licitações e orçamentação em BIM, justamente por entender esse desafio.
o desafio de ter o orçamento em BIM. Até o Catson ali, ele é meu colega de turma. Então a gente está iniciando esse desafio de dizer assim, né? A gente precisa avançar, a gente precisa entender, se situar nesse contexto, né? Muito se fala em BIM, né, em compatibilização de projetos e o orçamento, e a compatibilização dos projetos com o orçamento. Cadê? Então também, né, de a gente tratar um pouquinho disso. Eu fiz, né, como eu falei, uma breve apresentação aqui, mas para a gente ter um norte mesmo, mas a ideia é que a gente vá puxando os temas, né? Que o pessoal vai interagindo. Quem quiser ligar a câmera, tem colegas aí, a Andressa, minha colega, a Letícia trabalha comigo, então vamos embora aí, pessoal. Vamos participar. A Dani nem se fala, né? Amiga já de longas caminhadas. Deixa eu arrumar o chat. Eu acho que para iniciar né, esse desafio em orçar a infraestrutura, é, eu vejo que cabe bem o termo o uso indiscriminado dos custos de referência. Muitos dos trabalhos que eu já tive, e muitos dos colegas, quando a gente vai falar de orçamento, não imagina o universo que é fazer um orçamento de infraestrutura. Não tem a noção. Muita gente tem vamos dizer, um entendimento que a gente pega um custo que o DENIT divulga, o custo que o SINAP divulga, o custo que o DR divulga, e que a gente multiplica pela quantidade em projeto, a gente aplica o BDI e o orçamento está pronto, né? Agora com o BIM, então, já tem o software de orçamento, a quantidade já vai vir de um software, não vai precisar nem de um orçamentista para apertar o botão, né? E vem muito que a professora Rosângela fala e outros colegas da mágica, né? Então, e de dizer isso, é, até se a gente for ler na própria publicação do ciclo, né, do novo ciclo lá em 2017, na primeira folha ele vai falar que a gente não deve fazer o uso indiscriminado da referência. E por que que a gente observa licitações onde o custo do ciclo é igual ao que o ciclo publicou? Por que que a gente se depara com situações? Eu li um artigo recentemente que foi feita uma pesquisa somente com orçamentistas e perguntaram para orçamentistas se eles sabiam que nas composições do SINAP, onde tem o concreto, você paga o transporte dos agregados. E 70% respondeu que não, mais ou menos. Os 30% responderam que sim, profissionais da área, né? O que já gera um espanto. Dos 30% que responderam sim, desculpa, mas agora eu não lembro o autor do artigo mesmo, me fugiu. Mas desses 30% que responderam que sim, 80% responderam que não inserem custo de transporte. Então, eu sei e eu não faço. E é por isso que a gente ainda se depara com situações, porque a gente, profissionais talvez pouco qualificados, né, que começaram, que por algum motivo estão ali na área de orçamento, não estão se aprofundando, porque para trabalhar com orçamento, constante aprendizado, né? São atualizações, é metodologia, questão de impostos, então a gente precisa saber de engenharia, a gente precisa saber de administração, a gente precisa saber de economia, de contabilidade, de direito. Eu falo, toda vez que eu leio um acórdão, parece que eu entendi uma coisa nova, uma coisa diferente. A dificuldade que a gente tem. Entender um tributo com e sem desoneração, essa semana foi falado tanto sobre isso. O que que isso está interferindo agora no meu dia a dia? Então, se a gente não está sempre estudando, se aprofundando, a gente não consegue fazer um bom orçamento. E para infraestrutura, nós temos metodologias distintas.
o Cicro trabalha de uma forma, o SINAP trabalha de outra, o DR trabalha de outra, trazendo mais para o viés de obra pública, né? Que quando a gente pensa em infra, a gente realmente pensa mais em obras públicas, né? E o que que a gente tem que fazer? Conhecer composições de serviço, o que que paga, o que que tem naquele item, que equipamento que é usado, que material? Eu preciso de 2, de 3 serviços para remunerar uma atividade? Como que eu entendo? Né? É lendo um caderno técnico, é conhecendo a especificação do material. Isso é o princípio, é o norte. Então, como é que 70% diz que trabalha com orçamento e que não sabe que no SINAP não tem transporte? Está lá na metodologia, está na descrição do insumo, os agregados sem frete. Isso, se a gente for entrar mais adentro das metodologias do SINAP, a gente vai ver que tem custos que tem pesquisa mensal, né? Insumos com pesquisas mensais, outros insumos são por coeficiente de representatividade, tem outro insumo que o custo de referência é de São Paulo. E você não está pensando nisso? Você não está regionalizando os seus custos? O DENIT, obrigatoriamente, você tem que cotar todos os agregados. Está lá na instrução, está lá na metodologia. Como é que eu vou ter uma licitação onde o custo é igual ao do ciclo? Se o primeiro ponto da metodologia a gente já não atendeu, cotar os agregados, cotar os insumos da faixa A, regionalizar para, né, trazer as particularidades de uma obra, pensar num plano de execução, né? Quando a gente vai orçar, a gente tem que pensar no plano de execução. E como que recentemente, foi esse ano mesmo, então, nesse ano, me ligaram para passar uma proposta para elaborar um orçamento de uma rodovia, mas era sigiloso e eu não podia saber o local da obra. Eu falei, não, mas é pegadinha, né? Eu caí numa pegadinha da ligação, né? Num golpe. Disse, não, mas não se faz orçamento. Não, mas em média, quanto que tu cobra? Mas para fazer o quê? Não, um orçamento aí dessa extensão, quanto que é? Eu disse, desculpa, eu não forneço né, propostas nessas condições, não existe a possibilidade. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Eu preciso saber o local da obra para orçar, eu preciso saber o local da obra para fazer até uma proposta. Se eu preciso fazer uma proposta, né? Como mais, então, fazer um orçamento de referência para uma obra, particularidade de obra. E eu acho que o nosso maior desafio também é prazo. Que todo mundo aqui, quem é da área, a professora já passou por isso, a Dani já passou por isso. Que orçamento a gente faz num dia, né? E imagina um orçamento de infra, né? Eu não, né? Aqui, claro, eu acabo puxando para o meu lado. Mas se obrigatoriamente eu tenho que fazer pesquisa de mercado, os fornecedores me respondem na hora, isso já me demanda um tempo. Eu entender o projeto, eu entender a particularidade da obra, eu pensar no processo executivo, nas minhas condicionantes locais, na área de influência, em tudo. Fora elaborar a planilha, elaborar a curva ABC, elaborar cronograma, fazer um relatório, fazer um volume. Então a gente está em constante briga com prazo, com tempo. E eu acho que a gente, né, pode desenvolver a nossa conversa nesses pilares a importância de a gente conhecer metodologia, então tem que ler. Orçamentista não é o cara que sabe fazer conta de cabeça rápido. Pergunta pro cara quanto que é 2 vezes 2, ele responde rápido. Não é. Um orçamentista é aquela pessoa com pensamento macro, que ela consegue enxergar a obra, que ela consegue vislumbrar que do papel, disso que está previsto numa planilha orçamentária, que nada mais representa o processo executivo de uma obra, que essa obra realmente seja executada. E essa linha de raciocínio que é importante. Então, eu falo, ó, uma economista sendo orçamentista de infraestrutura. Eu estudo o estar em campo, ter linha de raciocínio, ir atrás, se aperfeiçoar, ter curiosidade. Ainda mais hoje, algo que a pandemia nos trouxe foi acesso a cursos, videoaulas.
né? Hoje no YouTube a gente pode ver vídeo de uma obra, né? Acesso a professores que talvez a gente não teria condições de ir no estado participar de algum curso. Então as ferramentas estão aí. E a gente sabendo filtrar, porque tem coisa boa e coisa não tão boa aí no mercado, né? A gente sabendo filtrar, nós temos acesso a essas informações. E a gente consegue desenvolver um orçamento, né, mais preciso. Exato, não. É o que mais precisa. Então, é mais ou menos essa ideia de trazer aqui para vocês. E outro ponto que eu acabei aqui deixando por último né, na fala, que é a própria falta de comunicação. Né? Eu lembro de ver uma live da professora Rosângela, ela falou, o orçamentista parece aquela pessoa sozinha lá no fim do mundo, lá naquele ambiente. Então, gente, não sou só eu que sinto isso. A gente está lá sozinho. Tem reunião de início de projeto, a gente vai chamado. Eu vejo na parte da infra, a equipe vai a campo. Topografia vai a campo, o pessoal de estudo de tráfego vai a campo, várias outras disciplinas vão a campo. Nem me avisa. Eu nem sei quando foi, já voltaram. Por que que o orçamentista não vai a campo? Se ele tem que pensar no plano de execução da obra, ninguém chama esse orçamentista para ir a campo. Alguém aqui que trabalha com orçamento já foi a campo alguma vez? Isso foi raro. Às vezes por causa, né, de um projeto. Então, né? E se eu não tenho a oportunidade de falar com quem está indo, daí do nada está desenrolando o projeto, as coisas estão acontecendo, e por último tu tem que fazer, resolver tudo naquele prazo. Então o projeto está lá andando e esquece um detalhe. Aí fala, esquecemos que tem falta de material, agora tem que comprar material, agora eu tenho que achar uma jazida, que a gente não vai explorar, a gente não vai indenizar comercialmente e agora, atrás de cotação e o volume. Tem na região para atender? Não tem, já gera todo um percalço, uma situação, porque ninguém viu que ia faltar material. São os exemplos que a falta de comunicação acabam trazendo para a gente. Em relação à metodologia, já dando algumas coisas que já aconteceram e que vem esses comentários mas o DR São Paulo paga mais. O Cicro paga muito pouco. O DR Paraná, não, meu, a composição furada paga muito. Comparar metodologia, comparar valores, comparar descrição de um serviço e o custo com outro órgão. Sabe por que que eu falei isso, professora Rosângela? Teve uma vez que a gente fez um orçamento para algum órgão, né, um projeto de um viaduto com uma grande complexidade, questão de canteiro, tudo o que foi envolvido, assim, então realmente foi algo bem pensado, bem planejado, bem feito. Entregamos o orçamento, entregamos o projeto, foi aprovado, foi para licitação. E quando chegou na licitação, nos mandaram os questionamentos. E tinha muito questionamento, na parte de orçamento. Quando a gente recebeu e foi olhar, na época que eu trabalhava numa outra empresa com uns colegas, a gente não estava entendendo, né? Porque o que eu via de questionamento não era o que a gente via na nossa planilha, no que a gente tinha recebido a aprovação. Daí a gente foi ver o edital, foi baixar, né? Porque para a gente já passou, né? Porque até sair a licitação, tudo, ali a gente já estava tocando outras coisas. Quando a gente viu a planilha orçamentária da licitação, né, que vai, quase desmaiei, né? Toda a planilha orçamentária foi mexida, foi alterada. A administração local que a gente tinha detalhado, conforme o acordo do TCU, estava em percentual dentro do BDI. A planilha orçamentária, ela tinha 5 fontes de custo. Tinha Cicro, tinha Sinap, tinha outros órgãos que eu não posso falar, que daí eu vou saber a região, de prefeituras e órgãos estaduais. E mais um outro que era de outra região que
O próprio órgão mexeu na planilha orçamentária. E a gente baixou as referências e a gente identificou isso. Chegamos lá na pavimentação, a regularização do subleito. O do ciclo tinha um custo mais alto, era o ciclo. Chegou lá na base, o subbásico, o SINAP tinha um custo mais alto, estava o SINAP. A gente alinhou, fez uma planilhinha. Porque o órgão não foi, quis encarecer a obra, fez de tudo errado. Eu sei que deu muita dor de cabeça para a empresa, né, que fez o projeto, a gente teve que tirar a RT do orçamento. Olha, eu sei que essa obra foi executada, porque já tem até o Street View, lá ficou bonitinha, tem um monte de coisa que a gente previu, mas olha, o orçamento, depois de um momento, a gente lavou as mãos. Então, o uso indiscriminado de metodologia, comparando laranja com banana ali, que já foi um erro, né? Mexer no que a gente tinha feito e aprovado. Mas o problema também disso é o fato que eu cito um exemplo de barreira New Jersey. Olha, mas no Cicro, 198 um metro, muito barato. DR Minas paga 402. Sim, o Cicro, ele utiliza um insumo genérico de concreto, que tem um custo zero. Ah, não tem barreira simples de concreto que não tem custo de concreto, né? Quantas vezes vocês viram que talvez as empresas não inseriram o custo do concreto na barreira de concreto? Por que que é um concreto genérico? Porque o FCK é de acordo com o projeto. E você vai cotar. E você vai inserir esse custo. No SINAP, a barreira que tem ali, a composição ela está aferida, mas ela ainda não está na base. Então a gente tem estrutura, eu montei o custo, já tem o custo de um concreto usinado de 25 MPa. Então ela é 293. O DR do Paraná, ele já indica um concreto usinado de 30, mas também não tem custo, tem que cotar os concretos. Por isso tem esse valor. Você vai no DR Minas, é concreto convencional, é o FCK de 18. Então tá pagando areia, tá pagando brita, tá pagando cimento. Então é um concreto usinado. E além disso, já inclui transporte dos agregados na metodologia do DR Minas Gerais. Por isso que tem uma diferença. Então, se a gente não conhece as metodologias, a gente já está comparando coisas que não tem que comparar. E a ideia é de mostrar para vocês, não que a gente deveria estar fazendo esse comparativo de saber quem é o mais caro, mas né, de 4 metodologias a gente já identifica. Uma tem um concreto genérico que a gente precisa da especificação do projeto, olha uma informação que a gente precisa. A outra já tem o concreto e já tem a cotação. Na outra tem que cotar. Na outra é convencional. Como, né? A Andressa, algumas pessoas ainda têm a visão que o Cicra e Sinap são só tabelas de preço, mas na verdade são metodologias. Elas são uma orientação, né, Andressa? Assim, né? Um guia a ser seguido, eu sempre falo assim, né? Não preço. Eu acho que essa visão remete ao próprio decreto federal que diz que os custos de referência não devem passar da média ou da mediana do ciclo do SNAP. Só que ninguém lê os outros artigos que diz que lá tem que fazer as particularidades, que cabe ao projetista. No decreto está falando. Mas todo mundo lê a primeira, né? Eu acho que tem uma outra coisa também, Josi, se você me permite, a gente tem que entender Claro. que essas tabelas de órgãos públicos, o nome já diz, são preços de referência. E quem é que vai usar essas tabelas? É o profissional que está fazendo o preço de referência do órgão licitante, tá? Então, que precisa se considerar todas essas particularidades que a Josi explicou para a gente. Ninguém abre a metodologia para ler, ninguém lê os cadernos técnicos. Então, ninguém sabe do que nós estamos falando, né? Gostei de saber que teve esse artigo, depois você me passa, porque o que a Ah, com gente certeza. mais lê é isso. As pessoas não sabem o que estão fazendo e usam o FINAP
como se fossem bases próprias e confiam Também. cegamente nisso. Então, é uma conversa que eu sempre, vocês já ouviram, vários de vocês já ouviram. A composição do SINAP representa você, né? Então, a gente tem que entender isso. Esses preços de referência das tabelas públicas, são para uso do órgão oferecer a sua obra, né? Então, E, quando a gente for desenvolver o orçamento de referência para a licitação, o orçamentista que vai elaborar esse orçamento faz uso dessas bases de acordo com a metodologia que está expressa nos seus cadernos técnicos. Mas ninguém liga, né, Josi? não. E aí, E quando a gente é, fala, o camarada fica espantado. Ele deixa metade das coisas sem orçar, depois não sabe por que que não deu certo. tá faltando. E ainda dá desconto. Usa o preço da tabela, usa E, errado e ainda dá desconto. e até no sentido, professora, que muitas empresas já viram. Ah, mas o ciclo está defasado, a estrutura de composição do ciclo está defasado, do SINAP está defasado. E eu vejo, né, com bons olhos que os órgãos estão sempre em constante processo de aferição de composição. Tanto que tem caderno técnico do SINAP que está na 11ª versão, Não, o que pessoal do mudou a GEPAD estrutura. está fazendo um trabalho sensacional. Eu sou muito É, fã é, daquele pessoal do GEPAD. sim, só que na hora de você pegar a sua medição em campo, né, o seu diário de obra e mandar um e-mail para o CGCIT, mandar um e-mail para o SINAP falando que talvez aquela composição esteja errada, que tem um problema, também não é feito. Ninguém faz. Aí, além de fazer isso, né, de só seguir a Reclama, mas referência, não baixar ajuda, né? reclamam, mas não ajudam. E isso é muito comum. Então, claro que tem muitas empresas que não se conhecem, ela não sabe quanto que custa para ela executar um metro quadrado de um pavimento, ela não sabe. Ela sabe pegar o custo de referência da obra, fazer pela extensão ou pela uma metragem final e ver, esse custo por quilômetro está ok, esse custo por metro quadrado está ok, eu vou dar 10% de desconto e estou de boa. Mas também não se conhece, não conhece as metodologias, não saberia nem o que tem que fazer de ajuste. E não sabe fazer, não se conhecendo e não sabendo como que é a realidade, talvez assim com detalhes, e não também não conhecendo, conhecendo muito pouco das metodologias, a gente vê poucos questionamentos nas comissões de licitação. Então, tem tanto orçamento com erros que estão aí na praça, e como a senhora falou, ainda, né, dão desconto e tem empresa executando. E está faltando um monte de coisa. Eu falo, na parte da infra, o custo por quilômetro tá bom. Tá bom? Tinha trecho de solo mole. O projeto passou despercebido, no orçamento passou despercebido e tu também não viu. E agora, quem é que arca com isso? Como é que vai ser? Então, a gente tem os detalhes, a gente tem o tempo para fazer análise de orçamento e a gente tem as ferramentas. Eu sempre falo que a gente usa as próprias ferramentas que a gente faz na elaboração de um orçamento de referência. E uma curva ABC. Para que uma curva ABC? Planejar a tua aquisição de materiais, você vai comprar, você vai estocar. De serviços, pega a fachada, a curva ABC e faz os seus custos. A partir dali você tem o seu orçamento. Cronogramas. Cronograma aqui também foi feito de qualquer jeito, 30, 40, 30 aí, fechou? Não, o cronograma ele tem que ser bem feito. Se ele estiver assim, ele já tem problema, né? Já era algo para ser questionado. E você consegue acompanhar suas previsões de medição. E você sabe que você vai executar e vai receber daqui a 30, às vezes até 60 dias. Você tem caixa para o seu primeiro mês? Você tem caixa para pagar a sua administração local, sendo que você vai receber ela proporcional à execução da obra, mas você vai pagar mensal para o seu funcionário? Se você não tem nem caixa para o primeiro mês, que está querendo entrar na licitação? Então, a gente tem bastante ferramentas ali
para auxiliar quem quer participar da licitação. Eu brinco quando a gente não gosta muito, às vezes, de desenhar o croquis, o diagrama linear dos materiais, né? Ah, que não tem escala, que é um desenho. Gente, ali tem tudo da obra. As principais vias de acesso, onde que estão os fornecedores, se é pavimentado, se não é pavimentado, é, as cidades mais próximas. Se eu vou participar de uma licitação, aí tem cidade próxima, então, de repente, eu posso alugar um local em vez de colocar o pessoal em alojamento. Tem os fornecedores, eu posso tentar uma parceria. Será que eu vou trazer os meus equipamentos? Será que eu alugo aqui? Tem tudo todo em torno da obra e passa despercebido. E é uma, fala, é uma folhinha 4, em A3. Aquela folhinha em A3, você já consegue ter tanto detalhe daquela tua obra e as coisas não acontecem. Então, né, usar dessas ferramentas, usar dessas informações. Trazendo de caderno técnico, mais uns exemplos, por exemplo, esse aqui do Sinap, está falando da execução de passeio, que é com a espessura de 6. E no caderno técnico fala que se a sua espessura for de 8, que você não precisa montar uma composição nova. Deixa eu te perguntar, Josi. A tela está girando porque a minha está travada no primeiro slide. Ou é só aqui que travou, será? Não, aqui também está no segundo slide, na verdade. Tem a capa, É? desafios e É, Desafios desafios em em orçar orçar Deixa eu ver infraestrutura. aqui. Ah, então tá, peraí. Deixa eu interromper e voltar. Agora mudou. Ah, que às vezes ele dá uma travadinha. Foi? Agora foi. Importância de conhecer a metodologia. Foi, pessoal. Não me ative. Essa aqui que tinha os valores, a gente conversou. Essa aqui do Sinap que eu comentar para vocês, né? Que o próprio órgão diz que em relação à espessura, né, do passeio, então uma espessura de 6, uma espessura de 8 já não precisa fazer uma composição. Vai ter outras situações que a gente tem que sim trocar um material, trocar algum insumo. Então, ler a composição, saber, né, o que estava previsto no projeto, a gente tem que fazer essas alterações. Aqui um exemplo ó, de concretagem de vigas e lajes com FCK de 25. Ah, mas eu cheguei lá no Sinap, só tinha FCK de 25, eu coloquei 25. Ah, mas no projeto estava pedindo 30. Ah, mas só tinha de 25, grandes coisas. Vou pagar igual o Sinap, eu não vou fazer uma composição nova, o povo tem preguiça de fazer composição também. Mas aqui, ó, no caderno técnico, ele está trazendo que eles colocaram os mais convencionais e E para te usuais. avisar que o desconto dessa Black está acabando e se você não correr agora, vai. Opa, já desliguei. Se a gente não fizer a leitura do caderno técnico, a gente não vai ver que o Sinap utilizou um modelo com FCK de 25 e depois ele diz, ó, caso necessário, né, ó, estão disponibilizados no Sinap as demais possibilidades de utilização de concreto. Então, eu tenho um concreto de 20, de 25, de 30, 35. Então, se no meu projeto está pedindo um outro FCK, é outro FCK que a gente vai utilizar. A gente não vai encaixar, né? Então, a gente leu uma situação que, olha, viu, a gente realmente não precisava, e aqui um exemplo, não, sim, de repente a gente precisa fazer alteração. Isso conhecendo as metodologias. No DENIT, eu gosto bastante desse exemplo, professora, porque quase nunca acontece. Nos serviços de terraplenagem do ciclo, eles colocam como base o caminhão basculante de 14 metros cúbicos. E o DENIT ele é referência para obras de infraestrutura de N portes. Se eu estou numa situação onde não cabe um caminhão de 14 metros cúbicos na minha obra, o que eu faço? Coloco um equipamento de menor porte? E o que você tem que fazer? Mudar todas as composições.
recalcular a produção de equipe. Você tem que fazer, você vai ter que substituir. A, a gente foi conversar com uma empresa uma vez que o projeto de referência era em Manaus, numa região que sempre sai na mídia, na internet, né, das condições de tráfego, de caminhões atolados na via, guincho para todo canto puxando equipamento. E quando a gente conversou com a equipe lá, dizendo que o orçamento de referência teria que ser alterado em N situações, eles se espantaram. A gente falou, a gente não consegue colocar um caminhão de basculante de 14, mesmo sua carga útil sendo pouco acima de 9, nesse tipo de rodovia. Esse tipo de rodovia, que teoricamente seria um revestimento primário, é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que de repente a gente deveria classificar ela como um leito natural, diminuir as velocidades, colocar equipamentos menores por causa do peso dos equipamentos. Fora toda a questão de logística e realmente equipamentos auxiliares de apoio que deveria ter, porque a região pedia isso. E foi um absurdo, não queriam aceitar, porque onde já se viu, mexer nas composições do ciclo. Aí a gente conseguiu fazer, mostrar, né, e entregar o orçamento nesse método, mas foi difícil. Então tá aqui, é o que cabe na obra. Né? Sempre que eu vou falar de produção de equipe mecânica, eu cito um webinar do professor Delci Pessoa, né, que ele vai explicando como que calcula e ele fala o que equipamento a gente usa, o que cabe na obra. Se cabe o maior, é o maior. Se cabe o menor, é o menor. Então a gente tem que entender isso, tem que ir a campo. Às vezes tem que ir a campo para entender as soluções. Aqui na Serra Catarinense, alguns anos atrás, a gente tinha que fazer um projeto de contenção e junto com a Secretaria de Estado, o pessoal que foi a campo, eles verificaram que o guindaste ele não tinha condições de giro para lançar as telas metálicas. Não tinha como, não tinha o que fazer. Então a gente fez uma solução com rapel, empresas especializadas, cotação, mas tinha aquela uma preocupação tão grande de tipo, como que a gente vai justificar para o TCE, como que o órgão vai aceitar, porque não dá, porque não cabe um guindaste. E às vezes o medo é esse, né? Como que eu vou mexer numa composição do ciclo? Como que eu agora vou colocar um caminhão, fazer uma terraplenagem com um caminhão de 6 se o ciclo utiliza um caminhão basculante de 14? Com as justificativas. E às vezes é a gente no orçamento que acaba pegando detalhes em projeto. Teve uma vez um colega meu, a Dani até conhece também, faz projetos de contenção a vida inteira, e ele veio, Josi, tem que um projeto, um murozinho de gabião aí pra gente fazer, vamos fazer rapidinho, não sei o quê, pequenininho, tranquilinho de fazer. Deu, bora lá, vamos, a gente faz isso aí, tranquilo. Quando ele me passou o KMZ e começou a me passar as informações, eu já achei o negócio um pouco meio macabro, porque era um monte de contenção do cemitério. E ele não tinha me dito, né? Pô, né? Eu não precisava ter tido esse susto aqui. E quando eu fui ver o entorno da obra, tudo, eu fiquei pensando, tá, mas como que ele está pensando nesse projeto, na execução desse muro? Aí a gente foi trocar uma ideia dele, não, né, normal, de baixo para cima, como a gente sempre faz. Eu falei, olha, só que daí a gente teria que criar um caminho de serviço, né, a gente teria que fazer umas escavaçõezinhas aqui, é uma área complicada, ambientalmente eu acho que não vai passar. O que que a gente poderia fazer? Ele, olha, eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado num muro de contenção normal que eu faço em qualquer lugar. Eu vou ter que revisar o projeto para pensar. Dele, não. Então a gente vai ter que executar de cima para baixo. Deu, então isso quer dizer o quê? Executar por dentro do cemitério. Dele, isso. Então é bobcat, é mini carregadeira. Um simples muro de contenção gerou, né, para o projeto, ele teve que adequar o projeto, e a localização desse muro nem passou pela cabeça dele que poderia afetar.
E o orçamentista tem essa visão, né, José? A gente enxerga, né? Eu digo que o BIM aconteceu, foi inventado na cabeça do orçamentista, porque a gente tem que fazer a construção virtual para poder orçar. Uhum. E às vezes a gente faz alguns questionamentos que o projetista, que é bem o caso que você trouxe para a gente, para elucidar, que ele não tinha pensado na questão da execução. Da execução. Né? Só na solução técnica que Exato. estava sendo proposta. E o orçamentista já tem essa visão macro da obra acontecendo e a necessidade que você vai ter que colocar como serviços auxiliares e, às vezes, inviabilizar uma solução de projeto. Talvez seja melhor ter Aham. pensado, que é o caso que você está Outra solução. tendo, né? Não, e ele ainda falou, Josi, eu tinha tantos orçamentos aqui que a gente fez ao longo dos anos que eu já tinha falado para o prefeito mais ou menos quanto que ia custar a obra. Eu falei, ai, meu, não faz isso. Aí Esse não, cara, aí não. nossa, foi lá para cima. Foi lá para cima. Ah, Mas também foi executado tudo, então às vezes é legal algumas coisas que a gente vê depois que, né, quando saiu do papel. Mas esse raciocínio, né, pensar, mexer, alterar. Outro exemplozinho simples, mas é de como que a gente trabalha, né? Como que eu crio uma composição nova? Tipo, um dreno de Barbacana de 20. No ciclo eu tenho de 50 e de 70. A gente interpola a mão de obra, olha o caderno técnico, faz as continhas dos consumos dos materiais, né? E cria a composição. Eu não vou forçar, de novo, o de 50, sendo que no projeto eu tenho que colocar um de 20. E a gente tem condições de mexer. E é isso que a gente, né, com o tempo, a gente vai criando segurança e fazendo. Então, cabe, né, a gente como orçamentista, né, conhecer sim a metodologia, as composições, mas quem está no projeto também. E essa é a minha preocupação que eu tenho quando a gente vai falar de orçamento em BIM, quando é falado que o projetista vai colocar um código de uma composição de serviço no sistema, aquilo assim, ó, se eu pensar no ciclo que eu já posso ter, brita produzida, areia extraída, né, comercial, não, né, vai ser usinado, não vai. Que código que ele vai botar? Se ele botar um código do ciclo, dependendo do sistema, vai puxar o quê? O custo do ciclo. Mas não é o custo do ciclo, porque a gente tem que ir lá no sistema mexer, né, e alterar transporte, alterar cotações. E essas particularidades, essas composições, será que, né, vai ter esse feeling? Então, cada vez mais, né, a gente orçamentista tem que entender os projetos, tem que estar junto na concepção das soluções, às vezes até, né, nas estimativas de custos de soluções, e os projetistas saber os critérios de remuneração daquele item. Como que ele faz, como que ele detalha, e a importância da metodologia até no projeto, de como ele vai detalhar. Se ele estiver trabalhando num projeto onde o cliente é o DENIT, ele vai quantificar meio fio em metros lineares, segundo o projeto tipo tal. Pronto. Se já for um projeto financiado pela Caixa Econômica, onde a metodologia principal é do SINAP, ele tem que quantificar meio fio em trecho reto e trecho curvo, no mínimo. Então, saber quem vai financiar a obra, ou saber qual é a metodologia, impacta no projeto, no teu nível de detalhes, né? O quanto de detalhe que você vai colocar. Então, se não tiver essa conversa, essa interação, né, no fundo, o BIM, ao meu ver, né, se continuar nessa linha, na infra, que eu vejo, parece assim, de, gente, vamos conversar, vai se resumir a videozinhos bonitinhos do projeto, andando, construindo, assim, vídeos institucionais, né, de propaganda. Não bem, não bem. E você citou uma situação que ela é recorrente, né? A gente já enfrentava essa ideia genial de colocar o código da composição no objeto e eles querem forçar isso na infra. Mas aí a gente tem essa situação. Quem é que vai se responsabilizar por essa associação?
Se nem o orçamentista, vou botar entre aspas esse orçamentista, né, tem dado conta de fazer isso na metodologia, no processo tradicional, você imagina fazer isso no BIM, né? Então, isso é o meu receio quando muitos dizem, a gente já está fazendo tudo em BIM, até o orçamento. Deus céu, me mostra para ver? Daí não mostra. Deixa eu ver como que está saindo, né? Essa preocupação que a gente tem. E eu acho por isso também que eu quis, assim, a importância de eu também conhecer as ferramentas. Sim, Assim, tá na hora. Preciso mexer, saber mais dos softwares também de projeto. sim, Assim como o pessoal tem que conhecer mais o orçamento, eu também tenho que conhecer, né, qual é o campozinho aí que a gente vai ter que começar a atribuir. O constante processo de aprendizado para vir daí. exatamente, né? Mas essa é aquela questão que a gente sempre acaba conversando, né? Da mágica do BIM, né? Você aperta o botão e aí tudo acontece. Mas mesmo com muito trabalho, tem coisa que não acontece, gente. A gente que tem que providenciar. O Nicolas coloca uma situação, né? Na faculdade, de fato, a disciplina não tem mais. O público que eu tinha nos meus cursos era o pessoal mais antigo que estava se atualizando. Hoje em dia, o pessoal que eu tenho, Nicolas, é moçada que ou ainda está na graduação e aí vai fazer estágio, jogam a menina, o menino para orçamento, como se fosse uma atividade menor, né? Ou recém-formados que também vão para a área de orçamento e não sabem nem por onde começar. Então, de fato, há uma falha nas grades curriculares, né? E aí, quando a gente fala do BIM dentro de orçamento, aí a coisa é bem pior, né, Josi? Bem pior. Acho que a gente ainda tem muito que avançar nisso, nessa conversa, de como que a gente vai atuar, né? E, né, participar efetivamente disso. Se a gente não participa de uma reunião de início, é o receio, né? Mas, tentando já fazer um resumo e trazendo para vocês, é isso, importância de identificar metodologia, né? Ter ciência do projeto, a gente precisa conhecer o projeto. Então, na infra, é comum a gente receber as quantidades. A gente já falou até em construção civil, é bem comum, né? Vocês, ou como orçamentistas, fazerem um levantamento dessas quantidades. A gente não, normalmente a gente recebe. E eu não posso só receber. Eu preciso saber do projeto, eu preciso ajustar. Então, me manda uma planilha e está resolvido. Não. Então, conhecer realmente o projeto, as condições locais. Eu brinco às vezes que o pessoal imagina que não sei, que os materiais, assim, eles nascem no canteiro. A partir do momento que a gente instala o canteiro, ele tem uma fonte e vai nascendo. Porque ninguém pensa em caminho de serviço, como que é transportado. Então já teve projeto que a gente fez por um período de execução da obra, transporte em balsa. Só depois a gente conseguia transportar por via, né, por rodovia. Então, plano de execução, né? E a gente determinando o meio de transporte de insumos. Então, as coisas precisam chegar até a obra, né? Às vezes, infraestrutura, a gente tem obras mais afastadas né? Tem outras obras mais urbanas, mas como que chega? E muita gente, cadê os caminhos de serviço? Não é nem projetado. Vai olhar na planilha, não tem? Tá ajudando a terminar. Não tá. Caminho de serviço tem que estar ali, porque a gente tem que manter caminho de serviço, a gente tem que pensar, né? Caracterizar área de influência, o que que a gente tem de fornecedor perto, o que que não tem, o que que vem de longe, né? Como que a gente vai pagar os transportes, como que é a região, a gente vai alojar mão de obra, a gente tem condições de repente, né, alugar alguma casa, alguma residência, né? Qual é a infraestrutura da área de influência, o que que a gente tem ali de informações. Vislumbrar todo esse processo executivo. Recentemente, eu e meu colega de empresa, ele que a Letícia conhece, nós fizemos uma atualização de um orçamento
que a licitação deu deserta, a gente aumentou o orçamento em 30%, mas não foi atualização de orçamento, eram de itens faltantes para executar a obra, desde uma grua, previsão de canteiro, a gente fez 5 previsões de canteiro, 2 exclusivos só para armazenamento de viga, que não era contemplada. O tipo de solução de equipamento, só para operar um equipamento, a gente precisa de 29 funcionários full-time, só para operacionar um tipo de um equipamento, que não estava sendo previsto, né? Vislumbrar processo de executivo. Tem ali, conversar com as pessoas, pessoal de campo, pessoal de projeto, a gente precisa sair do papel, né? Ler o papel e sair, conversar com o pessoal de campo, trocar ideia. Tem comunidades, tem Instagram. Às vezes eu estou em grupo aqui, o pessoal pergunta tanta coisa e as pessoas respondem, se ajudam, né? Então, vamos trocar ideia, vislumbrar o processo, aprender a selecionar as composições de serviço, a verificar se atende, né? Fazer essas estruturas de canteiro, de administração, o que que eu preciso da equipe, né? De mobilização, de equipamento. Então, tem muitas variáveis aí que a gente tem que pensar. Tem pergunta aí do Nicolas? Ele Ou sair da obra com a questão do aterro para resíduo que sobram da obra, é um material natural retirado como árvores, terras, aqui popularmente de bota fora. E medimos a distância dos 2 botaforas que temos legalizados até o local. Tanto a distância, Nicolas, como a taxa para recebimento, né? Que a empresa cobra. E dependendo, a gente já pegou orçamento de 15 um metro cúbico, mas a gente já pegou no Rio de Janeiro, que era 50 um metro cúbico. E dependendo também do material do Botafora, né? Depende do material. Você tem classes diferentes, né? Aham. Conforme o Do CONAMA, resíduo. você tem Uhum. que separar, você não pode misturar, senão você paga taxa como se fosse uma multa, e Uhum. precisa ter o Botafora num local que esteja lá legalizado, não pode jogar na esquina. E são custos que eu sempre digo, tem que orçar, gente, um monte de coisa que não está projetado. A sua cabeça, o seu conhecimento precisa dar conta disso, né? Do bota fora, a gente normalmente às vezes pensa, se é um material prezado, é alguma coisa, às vezes a gente até doa pode pensar, né, em doar para o município, doar Sim. para um estadual, alguma coisa. Vegetal, bota fora licenciado, a gente teve dificuldade, onde que a gente vai colocar solo mole? Né, materiais de demolição, empresas que fazem descarte de resíduo, a taxa para receber, são coisas que vão faltando. No orçamento que a gente está analisando agora, está vindo o material de uma jazida, mas ninguém está pagando a indenização da jazida. Então, esse material ele não foi adquirido comercialmente, ele tem a distância da jazida, mas não tinha nem a indenização. Eu falei, esse cara, proprietário, deve ser muito bonzinho, né, que está É, doando terra. Eu vou lá me candidatar a receber também. não, e o duro é que cada coisa que é esquecida é um recurso que não foi alocado. O fato de não estar no nosso orçamento não significa que não vá ser feito. Uhum. Então, vai consumir recurso de tempo e de dinheiro. E você não fez esse provisionamento. Não. Então, você já começa com buracos. Ah, tudo bem, você tem lá no BDI uma taxa de incerteza, um contingenciamento. Mas Mas, não vai suprir isso normalmente, tudo. esse tipo de coisa que a Josi está falando, ele ultrapassa aquela taxa de contingenciamento. Aquilo é uma emergência, não Uhum. é um erro de consideração, de estruturação de itens e serviços, né? E aí, quando acaba aquela taxa de contingência, começa a comer o teu lucro. E aí é péssimo, né, gente? Aí é péssimo. Daí, né? A gente sabe o que que acontece com as obras realizadas, né? Então, como a gente tem falado aqui, até a Andressa citou, né? Eles são referências, né? Não são tabela de custos. A gente precisa fazer isso, né? Tanto na infra quanto provavelmente na construção civil em determinadas situações. A pesquisa de mercado,
inclusão de distância de transporte, adoção de equipamento do maior ou menor porte do que o previsto na referência, encargos que eu coloquei aqui como extra, se essa obra for executada à noite, já minha mão de obra não tem o mesmo valor. Então, a gente tem que fazer o acréscimo do adicional noturno. E às vezes tudo bem, talvez naquele momento que você entregou o teu projeto, o teu órgão contratante, ele ainda não soubesse como que ele ia fazer, conduzir. Passou um tempo, ele vai vir te pedir para atualizar o orçamento e você já tem que ter essa informação, porque se você vai ter adicional noturno, né, tem encargos para serem inseridos. Você quer, E às vezes, isso aqui né, ela tá dando uma explicação. Aí você quer, você vem aqui, dá um print screen, eu acho que ele já salva automaticamente. elaborar as composições novas, né? Então, esse cuidado da percepção do que tem na referência, o que não tem, o que a gente tem que criar. Compatibilização de tributação. O BDI, que o DENIT divulga, tem o ISS padrão de 3%. O BDI do acordo do TCU tem o ISS padrão de 3%. Qual que é o ISS do município onde a obra vai estar sendo executada? Qual é o ISS dos municípios onde essa obra está sendo executada para você fazer uma ponderação? Nem o ajuste do tributo de um imposto municipal é feito. Então, né? Tem o BDI do DENIT? Já tem. Embaixo tem que ter assim, conforme legislação do município, conforme lei tal do município, o ISS é de tanto. Daí, beleza, o ISS era de 3, até fez igual do DENIT. Não tem informação de onde que ele tirou 3%, já vou ter que ver se é isso aí. É um tributo que a empresa vai pagar. Então, tributo. Aqui a gente nem entra em qual sem desoneração, né? Mas pô, só o ISS. Dimensionamento, ajustes de canteiro de administração que a gente acaba tendo que fazer. No DENIT, a gente tem o fator de influência de chuva, que é um fator de influência de chuva médio para um estado. E o que que a gente faz? A gente pode regionalizar. Então, desde que a gente tenha informações de 3 estações pluviométricas, a gente regionaliza. Aqui em Santa Catarina, Andressa, a gente acabou de entregar um orçamento regionalizado. Tem uma região que chove e fala dia sim, dia sim. O índice de chuvas naquela região do estado de Santa Catarina é maior que o índice de chuva previsto para o estado. A gente regionaliza. A gente tem essa informação. Inclusão do fator de interferência de tráfego, tem a metodologia, como que faz, como que não faz, tem, né, uma obra de duplicação, de terceira faixa, né, tem essa incidência. O SINAP tem serviços com alto e baixo nível de interferência na drenagem, né, onde que é o projeto, onde que está essa obra, que tipo de rua que é, onde, né, nessa área urbana, tem interferência ou não tem? Então, já são mais, né, itens que a gente acaba tendo que prestar atenção. É, eu vou aqui. Questão de cronograma, croquis, relatório, acho que acabei comentando antes ali, né, de a gente fazer uso dessas informações do que a gente apresenta. Então, o volume de orçamento, ele não é só a planilha orçamentária. Planilha orçamentária é um dos elementos. E ler planilha é horrível. É horrível ler planilha. Então, se eu não tenho um relatório com as premissas adotadas, se eu não estou conseguindo olhar num croquis, onde que é essa obra, como que é o entorno dela, eu estou vendo uma planilha orçamentária. Então, dificulta. A gente precisa saber escrever, precisa saber estruturar, montar essa linha de raciocínio que a gente faz, né? Não só lá no plano de execução, mas para o orçamento também. Os ajustes que foram feitos, as complementações, as considerações, elas têm que estar escritas e a gente tem essas outras ferramentas. Então, para quem vai participar de uma licitação, executar uma obra de um projeto, tá ali. Peço um volume, eu quero o volume de orçamento. Eu não quero só a planilha orçamentária lá do edital. Eu preciso, né, ter mais acesso a informações. Então, é isso, né? Orçar na infra, como em construção civil, requer esse conhecimento multidisciplinar, né? Não tem como fugir. Então, eu falo que eu acho que eu gosto tanto da área até por conta disso, porque cada dia
algo diferente, seja uma técnica, seja um projeto que é diferente, seja alguma alteração, é uma lei que você tem que ir, algo que você não pensou no processo executivo, então ele é muito dinâmico, né? A gente está sempre fazendo algo diferente, a gente não faz todo dia uma receitinha de bolo, então orçamento não é só isso, né? É multiplicar uma coisa por outra e seguir uma padronização. A gente precisa dessa integração, dessa comunicação, seja com as nossas disciplinas, seja com quem executa, né, a gente não consegue fazer o orçamento sozinho. Esse constante aprendizado que eu sempre vivo, né, batendo ali na tecla. Gosto de ressaltar que todo o orçamento, ele é único, só que ele é mutável ao longo do tempo. Então, gente, tem orçamento na metodologia do ciclo 2 que lá desde 2017 ela não é mais vigente, sendo listado agora. O que a gente tem desde 2017 até agora 2023? Tantas mudanças em legislação, em normas técnicas, em tudo. Aquele projeto antigo, aquele orçamento antigo, aplicar índice de reajuste não vai corrigir o custo. Então, né, tem um prazo. Ele muda ao longo do tempo, a gente faz as correções. Então, imagina ao longo desse tempo, né? Todo orçamento ele é aproximado, mas é possível melhorar a precisão dele. E sempre fecho, né? Que a gente não se resume a fazer multiplicar preço por quantidade. Então, a princípio, era isso aí que eu queria trazer para vocês nesse bate-papo, né, dos desafios, né, da infra, mas até, né, como orçamentistas de modo geral, né, dando uma pincelada aqui em alguns pontos para vocês aí de como que é o nosso dia a dia de trabalho. Sensacional, Josi. E eu acho que ficou claro a importância do conhecimento da técnica de orçar, da técnica de como desenvolver um processo orçamentário, antes da gente falar de BIM, né? Então, você vai falar, puxa vida, mas é muita coisa. O BIM vai resolver tudo isso? Não. O que vai resolver tudo isso é o seu conhecimento na área de atuação de orçamento de infraestrutura, né? A gente não tem como transferir, né, Josi, que eu vejo muita gente falando isso. Não, agora o BIM vai resolver tudo isso. Todos esses problemas vão ser sanados com o BIM. Gente, o BIM é um processo, é um protocolo de desenvolvimento de projeto, né? E o BIM não vai ler os manuais técnicos. O BIM não vai... Você pode fazer simulações com ele, mas Eu parte vejo, do profissional, não é isso, Josi? em relação ao projeto, um grande ganho na questão da compatibilização, né? O visual nos ajuda bastante. E teve até um colega que foi comentar, viram, ó, por causa do BIM, a gente verificou que a terra armada estava passando do pavimento. Deu, tá, mas eu acho que do 2D a gente deveria ver isso igual, né? Tá, Espera que mas sim, né? né, dele que ficou mais visual, eu sei, tipo, desculpa, não era a minha intenção. A minha intenção era dizer, né, ele tá aí como uma ferramenta para nos ajudar, né, para ficar mais visível, compatibilizar, né, ter, às vezes tudo num local só. Mas é o que a professora falou, ele não vai. Se a gente continuar fazendo projeto errado, vai estar errado mesmo. Daí tu vai ver Exatamente. só lá na frente. O pessoal está comentando aqui. A Andressa comenta, ainda não vi um projeto que tivesse o FIC calculado. O pessoal assume o que está lá e era isso, né? Sim. Às vezes nem sabe do que se trata, né, Josi? Não, não. Já tá lá no órgão, né? Não É. preciso me preocupar. A Letícia coloca um grande desafio pela frente. Marcos te dá os parabéns, Josi. Andressa, excelente Obrigada, Marcos. apresentação. Nicolas agradece, ele aprendeu bastante com a tua apresentação. O Marcos lembra que também tem um mantra,
que diz que o orçamentista precisa estar na primeira reunião do projeto, isso é verdade. E a Andressa concorda, sim, a melhor ferramenta não serve de nada se a pessoa não tem conhecimento para usar. A Esther diz que muito legal, Josi, parabéns pela apresentação. Mariana também, muito bom, excelente. Então, gente, eu acho que o importante que a Josi trouxe para a gente é a gente tenta fugir disso, né? As pessoas, às vezes, eu tenho a impressão, principalmente quando eu vejo a apresentação de processo BIM, falando de orçamento, agora como está na moda, infraestrutura, né? E aí mostra aqueles modelos belíssimos, né? Mas Enche os olhos. tudo dá certo, né? Eu acho bacanérrimo isso, porque não é vida real, gente, né? Desculpa se a gente vai ferir os sonhos aí das pessoas, mas são modelos preparados, são modelos pedagógicos para não ter problema, entende? A ferramenta é importante, muito importante, tanto que a Josi falou, é necessário que a gente de orçamento também passe a conhecer as ferramentas, mas para melhorar o fluxo de trabalho na integração com o projeto, percebe? Agora, a gente não pode, como eu falei, delegar para o processo BIM a resolução de problemas, né? O que você consegue fazer, por exemplo? Fazer uma simulação de canteiro de obra e talvez ter uma acurácia melhor na orçamentação por conta de ter chegado numa solução mais interessante. Isso eu acho que é um uso muito interessante, você fazer a modelagem do canteiro e simular algumas questões, né? A localização, o caminho de serviço, calcular as distâncias para ver se não tem Espaço de manobra, principalmente espaço a de gente que às vezes a manobra, gente tem que estar central de concreto, em né? canteiro, tem várias situações. Então, Só que daí, de novo, a gente vai precisar de tempo, que não vai exatamente, ser e é rápido, aquilo que a gente não tem, né? né? Infelizmente, né? Tem mais coisas chegando aqui, ó. Juliana O- Cripa, parabéns, Josiane, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Ela está precisando sair nesse momento, mas deixa boa noite a todos. Obrigada pela sua presença. Juliana, volte sempre. O Luiz Hamilton, parabéns, Josiane, professora Rosângela, sempre altíssimo nível de conteúdo. Realmente, Luiz, meus convidados, minhas convidadas, sempre nota 1000. Katson, parabéns, Josi, sempre que tiver esse bate-papo, me convida, é muito enriquecedor. Ele é recém-formado e agradece por isso. O Carlos Alexandre, excelente apresentação, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Realmente, é o tipo da conversa, né, Josi, que a gente não vê muito, né? Por quê? Porque eu não sei se é o que as pessoas querem hoje em dia ouvir, né? Principalmente com relação ao BIM. A gente tem essa noção da mágica, né? Essa noção da mágica que ela, infelizmente ou felizmente, né? Ela não é real. Ela não é real. E quando você começa a falar, fazer uma explanação desse gabarito e mostrar toda a necessidade que o profissional precisa ter, o cara fala, poxa, é o BIM que vai me salvar. E aí vem uma maluca em seguida e diz, o BIM não vai te salvar, porque você precisa fazer tudo isso que a Josi falou. Professora, se eu Diga, posso falar por favor, agora. claro, claro. Primeiro, parabenizar a Josi, né? Conheço a Josi há muito tempo e cada vez eu vejo a evolução dela, acho fantástica, assim, ela é uma ótima profissional. A gente trabalhou muitos anos juntas, eu aprendi com ela muita coisa de infraestrutura e eu trabalho só com orçamento civil. Ah, Então,
coisas que eu vejo também, além do BIM, é a comunicação entre o orçamentista da infraestrutura com o da civil. Eles têm que se complementar muitas vezes para um único orçamento. É verdade. Então, isso também eu acho que, além do BIM, isso também é um ponto muito importante com relação a prazo, a projeto, a pensar na obra. Então, eu acho que isso, eu e a Josi, a gente trabalhou dessa forma, né? Uma comunicação bem próxima, e eu sinto dificuldade hoje com a equipe que eu trabalho de infraestrutura por não ter isso. Então, são informações que chegam quando eu estou quase finalizando o meu orçamento, né? Então, que foi um dos itens que a Josi falou de comunicação, acho que também é muito importante, né? A gente também E está... são coisas que a gente no desenrolar da nossa atividade, só quem está lá com a mão na massa tem essa noção, né? E às vezes quem está chegando não tem essa percepção ainda. Então, essa questão que a gente fala, eu acho que passa a ser um alerta, né, Dani? Passa a ser um alerta Sim, também, né? Opa, o Wellington tá de mão levantada. Diga lá, Wellington. Boa noite. Então, na verdade, eu trabalho numa empresa mais na área predial, não de infraestrutura, né? Mas é de um grande player do mercado que já faz alguns trabalhos em inteligência artificial, BIM 3D. Mas, na realidade, isso é muito para vender mais comercial, mas não acontece mesmo todo esse processo por conta de tempo. E é muito o que vocês falaram, assim, eles até fazem tudo em Revit, eles não usam o CAD, porém, eles não têm tempo de alimentar esse Revit por conta do tempo. Então, assim, esteticamente o projeto é lindo, você vê tudo lá, porém, ele não é parametrizado. Então, assim, não chega na lista de orçamento, eu não posso pegar o projeto deles e adotar como uma verdade. Então, eu acabo orçando como eu orçaria no AutoCAD. Então, assim, a gente tem uma Ferrari, só que a gente usa um Uno na empresa. Então, assim, o BIM, eu fui para essa empresa, eu tinha uma outra visão, né? Eu achei que realmente ia chegar lá, que já ia estar no futuro, ia estar usando o BIM tudo. E é muito do que você falou mesmo, assim, essa mágica não é tão mágica assim, né? Precisa de uma experiência de alguém para manobrar esse equipamento, senão não funciona. Esse é o BIM Hollywood, Wellington, que a gente fala, que é belíssimo, mas ele é vazio. Ele enche a vista, né? Exato, Ele não tem a coisa mais importante do BIM, que é o I, é a informação, né? exato. Oi, Marcos, diga lá. Oi, Rosângela. Parabéns aí, Josiane, pela explanação. Eu acho que já Obrigada, falei Marco. até para Rosângela, mas talvez para a Josiane e para os demais não tenham ouvido. Uma ilustração do que a Josiane falou, primeiro de ir conhecer a obra, né, para fazer o orçamento, isso é fundamental, né? E tem um caso aqui que tinha sido previsto um determinado tipo de fundação, e quando o caminhão foi com a máquina para a obra, o caminhão não chegava na obra porque ele não fazia a curva da rua, Pequeno né? detalhe. Era provavelmente, né, um caminhão tipo carreta, né, levando máquina de estaca perfuratriz, né, helicoidal, alguma coisa grande, que o cara chegou lá e falou: peraí, como é que eu chego na obra? Ué, tá vendo essa estradinha, essa viela? Você não consegue passar com o seu caminhão nessa Vai em viela? duas Eu rodas, lembrei, né? Vai em é, duas rodas. Vai em duas rodas, né? vai só com duas, né? E deixa ela fazendo aquilo que o pessoal faz de carro, né? Com duas rodas. Isso. Me lembrou quando a Josiane falou de Bobcat, de travessia com balsa, né? É fundamental, né? Aí, na verdade, não era nem o problema maior, não era nem o orçamento, era o projeto, né? O cara fez o projeto, projetou um tipo de fundação, que ele tinha que saber que essa fundação, para ser
executada tinha esse tipo de equipamento, né? E o equipamento não entrava lá, né? Então, mas são o que a Rosângela sempre fala, né? A experiência para projeto, para obra, para orçamento é fundamental, né? Fundamental. E Mas olha, É eu, o eu vi ponto que eu muito, né? falo, Marcos, do conhecer o entorno da obra, né? Exatamente, Então, lógico. isso, o você consegue hospital, executar isso que está sendo proposto naquele Pois é, local? pois A é, gente mas aí, passou, tem né? essas Não, não, situações. bem isso. Só que eu vou lá um pouco atrás, né? Antes do orçamento, tem o projeto, né? Então você Ah, mas projeta, né? nem sabe, mas eles nem sabem como o material, ele só chega lá. Esse que é o Então, problema, que as coisas estão nascendo no canteiro, nascendo da obra, então, é, às vezes a gente tem projeto até com soluções que não são comerciais, ou não são pois comerciais é, naquela região, pois é. né? A gente já fez um projeto todo, quando a gente recebeu um projeto todo de macrodrenagem, com pré-moldados, galerias gigantescas, não sei o quê, nananã. A gente, tá, mas nenhum caminhão consegue levar as galerias aí, porque tem um viaduto que ele é baixo, Pois é, não tem pois, como. Então, se a gente dá a volta, a questão do transporte não compensa, tem que ser tudo moldado em loco. Daí o de cara, novo, mas vai mudar meu projeto de macrodrenagem? Vai, se tivesse ué, conversado. pois é, tivesse visto onde era a o obra, né? local, é. Onde que é a obra, o que que tem de fornecedores, até antes de você propor uma solução ali, né? Era Claro. até compreensível que seria, sim, o mais indicado que fosse pré-moldado, né, do que fazer em loco, mas muitas vezes a gente não consegue fazer da forma que, talvez mais rápida, até mais precisa. É. Então, tem Mas situações que a gente tem que propor ali, fazer no a, local mesmo. a Rosângela sempre fala, né? E ela, não vou dizer que ela insiste para não chamar ela de insistente, E mas ela chata, fala né? sempre que o I do BIM é informação, né? Então, se você faz projeto sem informação, vai fazer orçamento sem informação, vai fazer obra sem informação, a Não dá probabilidade certo. de não dar certo é de 99%, né? Eu E olha falo, meu que sonho é legal. chegar numa. Oh, desculpa, professor. Fala, Josi, desculpa, diga lá. Não, chegar numa reunião de início, ó, o projeto é aqui, usar hoje a gente tem Street View em quase tudo quanto é canto, Pois é, e pois vai é. lá passando, vai mostrando, tipo, não foi nem ninguém, pessoas nem em campo, a gente só tá vendo pelo que o Google nos fornece. E ali a Aham, equipe toda já tá vendo, já tá conhecendo, ó, agora vai ter gente em campo também. O que que precisa, o que que tem que pois ver? é, De falar, agora eu tenho que cotar areal. Como é que eu pego o telefone de um areal? A equipe de topografia passou semanas lá dentro, eles podiam ter ido lá no areal, ter pego o telefone. E a Falta gente nem o sabe. Desse, gente, entendimento é o de... mínimo que a gente precisa. É pois é. só, tipo, vir, Eu, senta, conversa. Qual é o objeto principal? A partir claro, dali, a gente vai alinhando. Mas às vezes a gente não sabe nem o objeto principal do orçamento. pois é. É uma duplicação? É uma adequação? Vai ter ponte? Daí tu fica Pois assim, o é. que que eu vou receber de quantidade? Porque tu Mas não tem nenhuma informação. eu trabalhei muito em obra no interior aqui do estado de São Paulo, e antes da obra começar, a primeira coisa, né, lógico, ir lá para a cidade para saber o que é, onde era o terreno, aquela coisa toda, ia na loja de material de construção. Que o cara do material de construção, ele sabe de onde vem, né, os materiais locais, né? Lógico que tinha material que ia daqui de São Paulo e tal, mas as coisas locais, ele sabia de onde vinha, sabia preço, que horas que podia vir, se era de manhã, de tarde e de noite, se era só sábado e domingo, né? Que é aquilo que a própria Josiane falou de um outro assunto, mas nesse tema, da regionalização, né? Isso que você falou do nível pluviométrico, isso é um dado que tem gente que não faz a menor ideia do que é, né? Aliás, não sabe nem se chove, né? Não, e quando O você vai cara não fazer sabe. qualquer obra no norte, você precisa saber, porque Pois é, depois de um determinado período, não se faz mais nada. não, eu tive um outro exemplo, e a Rosângela me conhece, né? Esses cabelos brancos não é pintura, né? São, é a idade. Fui visitar uma obra no Espírito Santo, em Vitória. Eles estavam fazendo galeria de água pluvial. E quando eu vi a obra, na época eu trabalhava na infraestrutura, eu achava, e eu tinha
eu falava 24 horas por dia sobre galerias técnicas de infraestrutura subterrânea, né? E eu vi os camaradas fazendo umas galerias, né, retangulares, baixas e largas, no subsolo. E aí o cara falou, comentou com ele, eu falei, escuta, e aí o período de obra de vocês? Ele falou, quem manda na nossa obra é a maré, porque era próximo do mar, né? Ele falou, a maré baixou, a gente trabalha. Trabalho. A maré subiu, a gente vai embora. Pronto. Vai dormir, vai pescar, vai comer, vai almoçar, vai fazer o que for. Então, que é parecido com o que a Josiane falou do índice pluviométrico, né? Coisa da A chuva. região que chove dia sim também, você tem que trabalhar 5 minutos da estiagem, né? E isso É é uma obra que, importante. né, vai ter um custo diferente, vai ter um prazo diferente, mas é uma realidade, né? Quase a gente fala que são os cronogramas semestrais, né? 6 meses praticamente tu consegue É, trabalhar e 6 meses não. Daí ou você exatamente, consegue vislumbrar outras frentes de trabalho, ou você vai pensar, a empresa vai desmobilizar todo mundo, imobilizar de novo, não, ou imagine você esse paga para caso. ela ficar mobilizada, como que é? O plano de Esse caso execução? da Gera maré, custo. a maré E desce até, às 6 da manhã e sobe a meio-dia. Depois do meio-dia, ninguém trabalha mais, porque só a que obra durante está invadida, esse né? período, o camarada está sendo remunerado. A Então, mas aí, produtividade é diferente. Isso tudo pois foi é, computado, né? mas aí entra o que você sempre fala, esse tipo de coisa tem que estar no orçamento. Exato. O cara não vai poder trabalhar, por exemplo, da 1 às 5. E o que ele vai ficar fazendo? Vai ficar na rede, dormindo? Tomando cerveja? Não vai, né? Ou o cara vai pagar para o camarada trabalhar 4 horas e as outras 4 horas ficar dormindo. Isso tem que computar no Então são orçamento, né? situações, né? Aqui, Tem que ter olha só, estratégia, né? Outro tipo de logística, né, para isso, né? exatamente. A Letícia Nesse faz assunto, uma observação aqui interessante, olha. No refinamento do orçamento, conseguimos identificar algumas necessidades de projeto que passam despercebidas. É muito importante o orçamento ter a devida atenção e valorização pela equipe. Do contrário, Claro, está longe de ser uma metodologia BIM. E ela tem razão, porque essa questão é o pré-requisito para a gente migrar para o processo BIM, exatamente, né? exatamente. A Andressa disse que é o sonho dela também, Josi, ter essa situação desde o começo, participar já no início e não só no fim. A gente chega lá, né? essa, esse assunto da pesquisa também, eu lembro que eu trabalhei em alguns orçamentos, e assim, tem uma coisa que muitas vezes a gente até aprendeu com erro na empresa onde eu trabalhava, era a assiduidade, que é em alguns lugares, algumas regiões, o sindicato ele exige que você dê cesta básica para quem não falte, tudo isso, e isso parece que não, mas em uma obra grande fazia um impacto, né? Então, assim, também tem que dar uma olhada, acho que isso é importante em todas as obras, também dar uma verificada no sindicato, né? Sim, Porque isso é muda o café da fundamental. manhã, alguns sindicatos eles exigem o café da manhã e como é esse café da manhã, almoço, qualquer janta. Isso também parece que não, mas em obras com muitos funcionários, isso faz uma diferença também no custo, né? É verdade. Tem um outro exemplo de Ah, obra no litoral, né? Aqui, por exemplo, eu fiz obra no Guarujá, né? Que é uma cidade do litoral. No verão, não tem funcionário na obra. então, tudo No trabalhando na verão, praia. estão todos vendendo picolé, vendendo chapéu, É sazonal. vendendo, É né? É sazonal. sazonal. Então, e gozado que é uma questão muito interessante, né? De dezembro a fevereiro, a obra quase para, Porque é porque alta você não, temporada na né? praia. Não, porque Karina, você. Karina é do litoral aqui. Pode falar melhor Então, que a gente. mas é exatamente isso, né? Porque você pega muita gente, né? Ajudante, né? Algum pedreiro que não precisa ser especializado, você pega mão de obra local, né? Que é o que o Wellington falou. Às vezes, sindicato vai lá, promove, né? Que você, a construtora de São Paulo, contrate gente da cidade. Tá bom, você contrata. Aí chega na época de temporada, o pessoal vai Não embora, tem, né? vai trabalhar na praia, vender as coisas, né, sazonais e a obra fica parada. E aí o Nicolas está falando, férias coletivas de 90 dias Aí não é é para bom, qualquer hein? um, né?
Mas essas É isso coisas aí. todas precisam ser consideradas, né? E o que é Tudo é importante, custo, né? exatamente, Tudo é custo. tudo aquilo que não é alocado, que não é provisionado, vai entrar no vermelho, gente. Claro, claro. E não há BIM Ah, que dê jeito nisso. não, não. Isso é o que você falou no começo, a experiência. Você vai fazer uma obra, né, longe da cidade, né, que a Josiane falou, você tem que fazer transporte, né? Vai transportar o material, sei lá, 100 quilômetros, 200 quilômetros, né? Lá no norte, você tem material que só chega de barco ou de avião. Então, o custo, né, para você levar lá no Amazonas, né, no Pará, né, essas regiões distantes, imagina você levar o material de avião, está parecendo a construção de Brasília, né? É que a construção de Brasília não tinha problema de orçamento, né? É, Porque levar tijolo e areia de avião que não não tem tinha nada. orçamento, né? Não, por Mas exemplo, coisas que estão eu acho que eu já contei aqui, a gente montou um orçamento para uma obra lá no Acre, o canal da Maternidade, aquela região não tem brita, por conta da sim, formação geológica. sim. Consequentemente, não tem concreto. Pois é, você sabe. Então, você Não, tem que termina. fazer o projeto com o que tem em abundância, que é argila. Então, eu não sei se você estava nessa live, você que falou, porque eu estou lembrando de alguém do Nordeste ou do Norte que falou que ao invés de brita usa seixo rolado, Fecho rolado. né? Eu não sei se foi a mesma live que a gente Foi, estava, mas, foi. né? E alguém falou, não, aqui não tem A brita, gente é seixo rolado. foi numa reunião da Quinta de Orçamento que eu falava É, justamente sobre o uso indiscriminado, Josi, do SINAP, aonde o pessoal da região do Pará, se não me engano, usar uma composição com cal, sendo que eles não têm cal na região. exatamente, Você exatamente. lembra disso, Marcos? Não, isso mesmo. E aí me chamou a atenção e eu acho que deu o exemplo também de uma outra obra minha do interior. Isso, Josiane, o Wellington não tinham nem nascido ainda, né? Rosângela estava gatinhando É, estava já gatinhando. dirigia nessa época. Eu aprendi lá no interior areia de cava, que era a areia que eles tiravam do barranco. Isso, Eu estava acostumado aqui em São Paulo que era areia lavada de rio. de Rio. Né? Agora, ninguém ia levar areia lavada de rio de São Paulo para 400 quilômetros de distância. Então, tinha outra, né, especificidade regional, né? Da mesma forma que não tem brita, tem seixo rolado, porque é outra realidade, né? E aí você Não- tem que agregar serviços de peneirar essa areia, né? Exatamente. De ver o É grau de outro umidade que é orçamento. diferente, né? Para você não comprometer o traço e a Sim, não, qualidade não. da argamassa, né? É outra composição, é outro ensaio, é outro valor, é outro custo, é outro tempo, é o que a Josiane falou, a regionalidade. Acho que isso é muito. Tem essa riqueza do Brasil, mas você tem que saber, né? Tem que Sim, saber que o Professor. orçamento aqui em São Paulo é diferente do Rio, diferente de Santa Catarina, diferente sim. de Brasília, diferente do Amazonas. Cada caso é um caso. Por isso É, não pode ter copia e cola de projeto, exatamente. Também, copia e Imagina. cola de plano de execução e copia e cola de orçamento. Nada, nada. É E o que a gente mais regional. encontra, é exatamente Eu isso. fiz infelizmente, é isso. agora, eu fiz agora um orçamento para Canaã dos Carajás. E lá Aham. pode nada para não existe nada pré-moldado. Porque a Pois é. cidade é próxima a Belém e não, tipo, financeiramente, né, não rola. Então, tudo lá era pré-fabricado, aí teria que ter uma área maior para poder Fazer fazer a Sim, o pista. canteiro, né? O canteiro maior, então né? isso, então e o orçamento acaba sendo visto de outra forma. Então, como a Josi falou, não existe copia e cola nesse mundo, nesse Brasilzão que a gente Não, não. não. Por isso que eu sempre defendo, né? Não é. Eu até brinco recentemente com o pessoal. Quando eu falo isso, não é bairrismo, de dizer aqui é o meu quadrado, ninguém entra, mas é regionalismo. Né? A gente tem tanta falta de profissional que você, no seu estado, na sua cidade, na sua região, você tem tanta coisa que quando você quer ir para um outro lugar, você tem que começar de novo, estudar quais são os Tem que materiais, né? Você está conhecer. falando, né?
né? Não tem o produto, tem que compra fora. E há muitos anos, né, isso daí surgiu as usinas de concreto móvel, né? Porque era tão difícil você levar o caminhão betoneira, né? Porque era rua estreita, rua íngreme, rua de movimento, então decidiram Faz uma fazer as usinas, centralzinha. né? A centralzinha móvel, lógico, custo-benefício, né? Sim. Depende do Ou a consumo, gente tudo vai para mais. esses cantos aí e começa a ganhar dinheiro, né? Monta uma fábrica de Mas, fabricado, mas muita gente, né? usina, né? É que nós, principalmente, né, nós do Sul, vamos dizer assim, a gente não quer sair do nosso quadrado, né? Mas se você sair do Centro-Oeste, Nordeste já está, né, muito mais povoado, né? Muita gente fazendo 1 milhão de coisas, né? Mas Centro-Oeste e Norte, nossa, tem campo para vocês jovens. Vocês têm o Brasil inteiro aí pela frente para se aventurar, né, Rosângela? Verdade, é verdade. O Nicolas fez uma observação aqui. Questão, a necessidade, às vezes, de comprar água para determinadas regiões. Sim, sim, Lembrando que caminhão-pipa, com velocidade baixa, quando ele está cheio, né? pois é. Então, eu me Não, lembro que mas eu fiz um orçamento de referência uma vez, e a obra era numa pirambeira. E aí a gente fez uma conta, porque a betoneira de concreto não subia cheia. pois é, pois é. Então, a gente fez uma conta de uma quantidade muito maior, Ah, né? verdade, você E falou óbvio isso. que o cara não ia cobrar. E aí o órgão me chamou, né? O TC, É, qualquer coisa, que eu estava superfaturando. Por que que eu estava considerando meia betoneira? Eu falei, simples, porque ela cheia não sobe a rampa, não sobe, não sobe a lógico. ladeira. Não, mas isso não pode ser. Eu falei, bom, então é melhor o senhor ir lá guiar, né? Porque Claro. o motorista, a gente tem que calcular. E esse Sim, cálculo, ele está certo. Isso não é sim, superfaturamento. É entender a não. circunstância e Na fazer obra, para não dar problema, né? claro. Eu saber justificar, né? Tudo Não, que mas é é uma, justificativo, As é uma pessoas têm é, realidade, medo. né? As pessoas mas é têm que eu medo de vejo que muita justificar. gente, isso, tem medo do Tribunal de Contas, e diz, mas vai vir ao tribunal. Se tudo que é justificado, tem a justificativa, Você tendo a explicação, você comprova. Tecnicamente, você comprova até, Tecnicamente, sim, aqui na minha rua não é obra pública, mas tem um caso igual esse que a Rosângela está falando. Eles escavaram o subsolo e como é que está tirando, né, a terra da escavação? Com caminhão, né, com caçamba. Só que a rampa é íngreme por questões de logística e o caminhão sobe com meia carga. é, Então, cada caminhão, né, vai demorar o antes era dobro uma de tempo carga de, por para exemplo, é, né, se desse 10 metros cúbicos, ele está saindo com 5. Então, exato. ele precisa de 2 caminhões, quando se fosse no plano, né, uma rampinha suave. Outro dia até eu parei para ver, porque eu passo nessa obra para ir na academia, eu falei, quero ver como é que esse caminhão vai subir essa rampa lá do Eu já tinha até subsolo. sacado que ia dar Aí que eu vi, eu alguma falei, coisa, o né? cara, ele tá vindo com meia Meia carga. carga. Porque eles descem de ré, né? Porque não tem espaço para Sim, não dá manobra, para manobrar, né? uhum. né? Então ele desce, né, de ré. Aí eu olhei e falei, olha, aí você conta em vez da, da máquina, né? Da máquina carregadora, em vez de botar 10 pasadas, ela põe 5. Sim, Porque o caminhão não sobe, né? Por mais que seja um caminhão com motor, não tudo, né? sobe, né? Mais Tração nas moderno, mas 500 não. rodas, né? Não Uhum. sobe. É exatamente o que a Rosângela falou. E ali, provavelmente, a construtora está justificando isso para a incorporadora, porque falou, "Meu, Exato. você quer fazer o serviço aqui? Você quer fazer X subsolo? Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o caminhão daqui com helicóptero, né? Não Não tem tem. sentido, né? E Aí está isso tudo voltando a falar da impacta, regionalidade, né? É uma isso, questão, né? isso tudo impacta custo. Você tem que considerar Exatamente. isso e provisionar esse dinheiro, né? Não, imagina um caminhão subindo essa rampa. Quanto ele está gastando a mais de combustível? Pois é. Não, e o Quanto ele risco está gastando de desse negócio pneu? tá errado, né? Né? Tem Você tudo tocou É, no isso, assunto né? de Tribunal de Contas, e assim, isso é uma verdade, né? Ultimamente, muitos processos, eles tocam errado
com medo de justificar para o Tribunal de Contas. Então, assim, muitas vezes eu vejo composição igual quadros elétricos. Quadros elétricos, o SINAP, ele só paga a caixa e você tem que colocar o caixa e barramento, os disjuntores tem que pagar a parte. Mas muitas vezes eles colocam só o quadro, então eles não olham o critério de medição, aí você faz o questionamento, eles têm medo e eles, assim, eles seguem com tudo errado, eles preferem seguir errado para depois não olham o critério, né? Então, assim, essa parte do Tribunal E de aí Contas... paga só o armário, né? Não paga o Pois quarto. é. Então, exato, só que assim, é igual você falou, aí eles conseguem, tem muita empresa que dá desconto nisso, né? Aí é um preço que já não parava em pé e fica pior. Aí Exato. você pergunta, como que ele consegue ter lucro assim? É porque, assim, do outro lado, o administrador, ele tem um pouco de, também, alguns, né? Ele tem um pouco de preguiça, então ele sempre acaba negociando, que o cara fala, então vou largar a obra. Aí começa aquela negociação que não deveria ter, e para o cara não abandonar a obra, porque ele sabe que vai ter trabalho para contratar outro. Então, assim, isso cria um vício, né? Então, o cara que ele orça errado, ele acaba levando vantagem em quem orça certo, porque ele tem um preço mais competitivo, só que, assim, ele usa desse subsídio da burocracia e ele acaba, muitas vezes, conseguindo manter o contrato, né? Assim, nessas jogadas, né? Mas normalmente, Wellington, o que tem acontecido, infelizmente, são as empresas não aguentarem e largarem a obra. Por isso que são quantas obras, Marcos? 8.000 obras no país todo? Sim. Pois é, e a maioria abandonou. Nós tivemos caso desse aqui na prefeitura. O cara deu preço mais baixo, depois não conseguiu tocar a Não obra. consegue. Não consegue. Aí tem que Isso... justificar, tem que. Né, e o cara ele desiste. Teve um caso recente que o cara desistiu, o segundo não quis pegar, o terceiro conseguiu pegar a obra, porque aí você tem que pegar pelo mesmo preço. Então, Então mas eu é acho que o complicado. posicionamento tem que ser esse mesmo, porque assim, você tem que exigir do que o cara vê toda a documentação técnica e faça uma análise, né? Porque assim, senão fica fácil, né? O cara dá desconto e depois resolve na obra, né? Mas Não, é tem que que. orçar certo e assim, a Lógico. prefeitura, os órgãos têm que pegar no pé, ó, a exigência, a qualificação técnica é essa, o que eu quero é isso, e assim, não deixar mesmo, para tirar esse tipo de empresa, né? Para melhorar a engenharia, Mas melhorar o que recebe, né? a Rosângela já ouviu muitas vezes eu falar isso: saber pedir para saber receber. Então Exatamente. você pede, você exige, porque depois, na hora que você Na vai hora, receber, se o cara não fez aquilo que você pediu, você não recebe. Né? exatamente, né? Isso lá desde o começo, desde a licitação, né? Envolve já o orçamento, o cronograma, né? E essa Tudo mais. questão da justificativa, se, como o Nicolas colocou aqui, deixando transparente, registrando os cálculos, as fontes e o porquê da Claro. justificativa, é tranquilo, né? Contra fatos não há argumentos, né, Rosângela? Exato. E se você fizer uma argumentação técnica baseada, documentando isso tudo, para eles é até legal, porque essa observação acaba, às vezes, virando um preço homologado e acaba compondo Exatamente. a base de dados. Você É, cria uma espécie de jurisprudência lá dentro. exatamente. Mas Né? é por isso que você sempre fala, e todo mundo concorda, que o orçamentista tem que estar na primeira reunião. Exato. Porque tudo que você vai. Ele pode, inclusive, lembrar de coisas que você não está lembrando de botar no preço. Né? Que a Josiane falou, você botou aí 30% de itens que não estavam computados, né? Ué, como é que você vai fazer a obra? Aí vai ter aditivo? Por que teve aditivo? Por que você está fazendo preço que não estava na coisa? Aí começa as maracutaias de fazer aditivo, 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 vai lá, justifica. Se você for levar ao pé da letra, aditivo de coisas que não estavam no projeto, você não tinha que ter, né? Porque se não estava no projeto, o cara já errou no projeto, né? Exatamente. Já começou errado, né? Já começa errado. Como é que você vai fazer uma licitação de um projeto que faltam itens? É, Se falta item no projeto, falta tem item alguma coisa errada, né? né? Falta item no orçamento, vai faltar item para executar a obra. É, Aí tem que executar, não estava previsto. Pô, mas como não está previsto? Que projetos projeto é esse que não prevê tudo, né? O Nicolas está contando aqui que eles fizeram uma licitação lá em Joinville para limpeza manual dos rios. A empresa começou
E depois desistiu porque não tinha, aí também é fogo, né? Não fez o provisionamento para luvas e EPI, Pois é. em função da realidade e o gasto, né? Aí Não, fizeram revisão e aí precisaram professora Rosângela, abrir. eles tinham EPI, a gente não calculou a quantidade de substituição desse EPI pela Ah, tá. necessidade da limpeza. Aí A gente não, precisou. era um contrato novo, a gente não tinha essa noção. Ele nos apresentou uma planilha de custos e aí a gente conseguiu rescindir o contrato, refazer de novo, realista com a necessidade, para ele também não ficar no prejuízo. É, Tudo isso é experiência, né, Rosângela? O cara e vai lá, eu vou trabalhar um mês com um par de luva. Lógico que não, né? não, Dependendo do lugar, né, que ele vai trabalhar, pode ser um par de exato. luva por dia, né? O cara joga fora, igual médico, né? Usou a luva e Não joga fora, tem. né? A Andressa coloca aqui, o projetista deve ter noção de orçamentação, assim como o orçamentista deve ter noção de projeto. A gente acaba vendo essa separação de projeto e orçamento, Pois como se isso não tivesse relação. Parece que a gente é brigado, né? é. É, Projetista, orçamentista, e empresa projetista com supervisor, executor também são tudo brigados, né? A são gente não tudo pode ir com. inimigo. A gente é inimigo. Peraí, gente, deixa eu pegar É. minha água aqui, porque eu me esqueci. Mas aí vem o que a gente está falando, que é a comunicação, né? Se cada setor Exatamente. se ajudar, a gente consegue Exato. fazer algo, né, Então, bem isso é feito dentro de uma realidade executiva, mas na acaba não verdade, acontecendo. nem precisaria ter metodologia nova para dizer que a comunicação é obrigado, né? Mas uma das coisas que o BIM está trazendo é justamente você conversar com todo mundo na mesma hora, todo mundo, né, ter acesso ao que o outro está fazendo. Isso deveria ser sempre, né? Não é porque tem uma nova metodologia, porque essa conversa é indispensável, né? Todo mundo Uhum. conversando, todo mundo sabendo o que o outro está fazendo, ver as interferências de um e de outro, um ajuda o outro, o orçamentista lembrando que tem que computar isso. Parece que estão inventando a roda, né, Rosângela? Tá, E, coisa na que, verdade, o que a né? gente percebe também, né, Josi, essa situação toda acaba aparecendo como se fosse quase uma falha É, na formação É. profissional, né? é, E aí, com essa visão, nessas nossas conversas, hoje a gente vai aproveitar o encerramento, né, Josi? E vai contar para vocês uma novidade. Então, opa, vai ser oferecido na grade de cursos da Tríade, no ano que vem, um curso de orçamentação em infraestrutura, ministrado pela Josiane, de maneira maravilha. que a gente reforce toda essa super aula que a Josi nos trouxe, num curso com uma carga horária de 16 horas, né, Josi? Uhum. Para que a gente tenha tempo de tratar as Tem um pouco ferramentas, mais de exemplos, tempo, fazer, né? exato, dela mostrar. Agora, também não adianta, né? Como é que você diz? Tem que ler o manual. Nós não vamos ler o manual na sala de aula. Você tem que me trazer isso Exatamente. lido, É, né? é Porque atividade prévia, é o pré-requisito. né? Precisamos Então, divulgar isso lá na CIURB, Rosângela. faça isso, Marcos, faça isso. Pessoal lá de custos, né? Isso. Inclusive tem um pessoal novo, não sei se você conheceu a Alice. Delícia. Alice Matias, ela está há muitos anos lá e agora Sei. está entrando uma turma nova. É, E é uma turma nova que já está falando de BIM, já está chamando, procurou a gente lá para trocar figurinha. E essas coisas, né, o pessoal mais jovem precisa estar informado, né? sim. O pessoal bem que está ativo também, né? E tem uma carreira toda aí pela frente, né? Então, Mas a gente, nessa última edição aqui, a gente, como eu falei, é para fechar com chave de ouro, né, Josi? E lançar esse curso.
A gente, para o pessoal que fez a inscrição para participar desse texto de BIM, a gente vai mandar, né, Josi, um pouquinho antes a A emenda, grade, toda a a emenda. grade certinho, tá? E podemos dar um descontinho para esse pessoal de uns 5%, quem sabe, Josi? Deve, acho que Deve, deve, né? né? Então, aproveitando a Black Friday, né? Então, vamos fazer uma espécie de uma pré-inscrição, tá? Então, o Luiz Hamilton, que disse que já está com o nome, que é já para botar o nome dele na lista, né? Então, já fica aí o aviso que vocês vão receber esse, esse e-mail, né? A partir da inscrição que vocês fizeram para participar aqui hoje conosco, já com esse conteúdo e um cupomzinho de desconto para quando lá em janeiro a gente abrir as inscrições, tá? Legal, legal. Então, é uma necessidade que o mercado tem, né? E que é o pré-requisito para a gente fazer a migração para o processo BIM. Porque se não souber fazer orçamento, não adianta que o BIM não vai Poxa, resolver esta sua falha. não é mágico, né? Não é mágico, né? Então, Muito bom. essa é uma novidade. Então, a gente vai ter uma série de novos cursos e o curso da Josi vai puxar aí essas novidades, né? Muito bom. E aí a gente está também com uma oficina com a inscrição aberta para fazer o orçamento de licitação. Então, é mão na massa. A gente uma licitação vida real. A gente vai baixar essa licitação no site da prefeitura, vai analisar e vai mostrar como é que se faz uma licitação para participar, como é que se faz uma orçamentação para participar de uma licitação. Não dá desconto, que nem todo mundo faz, Pois né? é. Ah, Chega de Rosângela, mas desconto linear, não, desconto nunca linear. mais. E aí já me perguntaram, mas e se a licitação for o maior desconto? Tem jeito de fazer. Então, nós vamos aprender isso também, né? O papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Exatamente. Mas a engenharia de custos está aí para nos mostrar como a gente faz isso de maneira correta, que não nos ponha em risco e não gaste o dinheiro, principalmente do erário público, de maneira inadequada, né, gente? E todo mundo fala, o Katsun está falando, estou em busca de conhecimento para um amplo mercado que não tem baixo conteúdo e nem divulgação na faculdade. Pois é. Então, olha, nós estamos, uma oficina está aberta, procura o meu perfil rosangela.castanheira no Instagram, ou então procura lá no Simpla. Esse aí você já pode cursar já, começa segunda-feira. E preço de Black Friday. De verdade. Aproveitar. Então, Não é a metade do dobro, né? não, essa não é a metade do dobro, não. E aí a pré-inscrição para o curso da Josi a partir de 2024, tá? Eu acho que é uma oportunidade legal, porque a estratégia BIM-BR já está no ponto de apresentar orçamentos em BIM. Sim. Então, se a gente não souber fazer o orçamento com a lapiseira e com a calculadora, Exatamente. Não adianta. não adianta o BIM, né? É igual o software mas mandar, mas tem software de orçamento, Josi, por que que você mostra pra gente como é que faz uma planilha? Eu disse, porque vocês não são preenchedores de software. O Exato. software qualquer um faz um treinamento do YouTube Como e é que preenche. tinha uma E tira um música, relatório ali e pronto, né? os garotos de A gente tem programa, que... garotos e garotas de programa. Só quer Tá saber cheio. de digitar, né? É, Então, então, é lógico, o fundamento, a gente precisa é o entender os fundamento, fundamentos. né? A É claro ferramenta que é importante, qual que é legal? Aquela com a qual você se der melhor. Claro, claro.
E outra, a gente ensina a ferramenta, Josi, amanhã ou depois essa ferramenta é descontinuada. E aí, Justamente. né? O que que Aí você aprendeu tudo naquele e a nova versão tem que começar tudo de novo. tudo De de novo, novo. Então, é. se você souber o fundamento, você Exatamente. aprende, né? Como é A que funciona o ferramenta. carro. Guiar você já sabe. Mudou o carro, você aprende onde é que estão os botões, né, no novo painel, e aí você sai guiando. Agora, Lê o se você manual, não leu né? a carta, Lê não o adianta manual. você Lê o comprar o manual. manual, não adianta, se você não tem carta, não adianta ter a Ferrari, como o Wellington comentou, que você não vai sair do lugar, né? Você Exatamente. não vai sair do lugar. Então, pessoal, acho que Muito bem. tivemos um fechamento de chave de ouro mesmo. Josi, te agradeço Chave de ouro. mais uma vez aí por Eu você que agradeço, professora, a ter oportunidade. ter topado montar esse curso aí de encomenda, que eu acho que é imperdível. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Eu vou fazer esse curso porque eu não sei nada de infraestrutura e realmente é um conhecimento que o mercado está pedindo, gente, né? Claro, não é só fazer o curso. Você vai ter que saber uma série de outras coisas que a Josi vai orientar, como já começou orientando a gente aqui nessa palestra, que eu acho que abriu a mente de todo mundo que esteve presente. Tá bom, É gente? verdade. Josi, Muito bom. muito, muito, muito agradecida de coração, por Eu que ter agradeço, é aceito uma honra estar aqui fazer e parte. ainda participar desse bate-papo, né? É Não sempre um é, aprendizado. A é gente muito vem aqui para gostoso, né? mostrar alguma coisa, a gente aprende muito mais, né? Essa troca é muito positiva, né? Agradeço o pessoal todo que esteve aqui, a maioria do pessoal, amigos queridos, que estão já desde 2020 aqui, são o pessoal que eu chamo prata da casa, né? E espero agora, 2024, a gente vai ter uma programação muito legal. Eu catei um pessoal aí a dedo nesse monte de evento de BIM que eu estive aí esses últimos meses, muita novidade, muita coisa diferente, e eu acho que vai ser 2024 com muita coisa bacana, seja no BIM, seja no orçamento tradicional, tá? Então, Com agradeço certeza. vocês Bem, estarem comigo aí durante esse 2023. Espero que estejamos juntos, se Deus quiser, em 2024. E tudo de melhor aí para vocês. É incrível isso, mas já vou deixar um Feliz Natal para todo mundo que tiver Sim. o a contato gente já está no novamente. clima. É muito estranho Rosângela, isso, né? precisamos, da dia 28 de novembro, já desejar Feliz Natal, né? Mas daqui a Mas pouco, gente, já é. já Não, era, já acabou, já acabou. já era, né? Como diz. Mas, se Deus quiser, 2024 a gente vai estar de volta com muita novidade, uma grade de curso, olha, da pontinha da orelha, como se dizia na nossa época, né, Marcos? Que Sim. vale a pena, tem muita novidade. E já que você está me chamando de velho, Não, você não, precisa estar comigo. contemporâneo, Você precisa contemporâneo. estar comigo em julho de 2024 para a comemoração dos 50 anos de engenharia. Sim, vamos estar lá, Você, claro. você já conversamos sobre isso, você Já tem que estar do estarei meu lá, lado, estarei lá tá? morando, e aí se você não me chama. Ah, imagina, já nem tem como, Tá bom, minha gente? tá Então, bom? muitíssimo obrigado, um grande beijo para Obrigada, vocês. gente. Tchau, tchau Tchau, para tchau. todos Boa aí. LGPD noite. ou até o Boa ano Até. que noite. vem. Bom, boa Até noite. mais. Até. A gente Valeu, se vê pessoal. aí. Obrigado.